nesta reunião com o chanceler, o Mauro Vieira, ele precisa esboçar uma estratégia que vá além dessa discussão sobre as deportações, né? É evidente que as deportações são relevantes, o Brasil precisa se ocupar delas, precisa assegurar que brasileiros não sejam maltratados. Agora, os Estados Unidos, o Trump pode fazer o que bem entender lá em termos de imigração. Se chega gente lá que não tem os documentos, ele pode mandar para fora. Vai para lá quem quer correr esse risco, né? Então, o Brasil precisa... Houve um acerto firmado durante a gestão do Michel Temer. A primeira coisa a fazer é jogar esse acerto na vitrine. O que é que prevê? Esse negócio das algemas desrespeita esse tratado que foi firmado no governo do Temer? Por que algema? Porque algema indiscriminadamente, a utilização da algema indiscriminada, todo mundo oferece risco num voo com mais de 80 pessoas? Não é razoável o argumento. Então, o governo precisa tratar disso. Mas não só disso, né? Isso daqui foi a estratégia que o Trump usou, a questão migratória, para dizer a que veio. Ele já tinha afirmado na semana passada que o Brasil e a América Latina não interessam ou os Estados Unidos não precisam do Brasil e da América Latina, né? Então e na velocidade da luz, ele fez o que disse que faria nessa área de fechamento das fronteiras dos Estados Unidos. Agora, isso é só uma simbologia, ele está acenando ali para o eleitorado norte-americano que votou nele, sobretudo aquele eleitor mais fiel, mais canino, o trumpista mais canino. Só que isso não é o que está por vir, é muito mais grave do que isso, né? A questão das deportações já era um problema que se manifestou desde a gestão do Michel Temer. O Joe Biden, ele mandou de volta, mandou para fora, deportou mais estrangeiros do que o Trump, inclusive, no seu primeiro mandato. Então é um problema antigo que o Trump agora utiliza como um bode expiatório para sinalizar o que vem por aí. E o que vem por aí é grave, não é? É grave no sentido de que ele vai, dentro da sua teoria de que é preciso fazer a América grande de novo, ele vai impor sanções tarifárias, vai azucrinar países como o Brasil no ano em que o Brasil está presidindo o BRICS, e ele já avisou, olha, se vierem com essa história de criar moedas alternativas ao dólar nas transações internacionais, ou sobretaxar em 100%, então ele cria problemas para negociar na sequência. O que fez com a Colômbia. É muito curioso, porque o Marco Rubio, que é o novo chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, portanto responsável pela diplomacia americana agora, sobre o Trump, a mulher dele é filha de colombianos, filha de imigrantes colombianos, e está o Trump agora a pressionar a Colômbia, que em menos de 24 horas recua, ficou aquela coisa mal parada, o Gustavo Petro ameaçou resistir, mas no primeiro atim da Casa Branca, ele volta atrás e agora a Casa Branca disse, olha, não vou sobretaxar os produtos da Colômbia se ele, de fato, cumprir o acordo firmado agora nas últimas horas e permitir que os aviões aterrissem lá com os deportados colombianos, né? Então é uma crise que é artificializada, transformada em algo pirotécnico pelo Donald Trump, para mostrar para a América Latina, para países como o Brasil, sobretudo, que ele pode causar problemas, né? Então o Brasil precisa construir uma estratégia que vá além do problema migratório, sem negligenciar o tratamento que precisa ser civilizado com os deportados, e como disse, as deportações não começaram agora, e ele vai aproveitar esse fluxo, é capaz que aumente o número de deportados, mas essa é só parte do problema. E o resto do problema está em arrumar uma estratégia que mostre ao Donald Trump e aos Estados Unidos que o Brasil pode construir alternativas comerciais a esse relacionamento com os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Mas o Brasil precisa mostrar que pode, por meio do Mercosul,
construir pontes, como aliás já está construindo com a comunidade europeia, pode intensificar os seus negócios com a China. Trata-se de, nesse momento, informar, sinalizar ao Trump que, se ele quer problemas, o Brasil pode transformar os problemas criados pelo Trump em alternativas de solução. Pode mostrar que, muito bem, queremos nos relacionar com os Estados Unidos, mas se os Estados Unidos querem criar problemas, nós podemos transformar essa disposição do Trump de desmerecer o Brasil e a América Latina em oportunidades. Isso é que o Brasil precisa fazer. Então, a estratégia, para responder objetivamente a sua pergunta, Natália, nesta reunião com o Mauro Vieira, certamente está lá também o Celso Amorim, o Brasil precisa construir uma estratégia que vá muito além do problema migratório e represente essa tática do Brasil para lidar com esse encrenqueiro que vai durar pelo menos 4 anos na Casa Branca. Costure ali, de certa forma, até com o que ele usa de argumento, que ele usa de arma, nesse ponto das taxações, por exemplo, né, Thales? Queria um comentário rápido seu também, aproveitando para a gente puxar até uma das respostas no meio dessa crise do presidente Gustavo Petro, publicando ali, falando do Trump e defendendo a soberania colombiana, ele postando ali, em tradução aqui, Trump, eu não gosto muito de viajar para os Estados Unidos, é um pouco entediante, mas confesso que há coisas admiráveis, e aí ele se estende ali falando um pouquinho da situação, mas que toda a história pareceu uma besteira, pois deveriam se unir, ele falando da situação dos Estados Unidos, também da movimentação de negros e latinos, mas trazendo aqui esse ponto da soberania, né? Queria uma análise sua também dessa crise, indo no ponto também que muitos estão falando do Itamaraty, de certa forma, não querer subir o tom com os Estados Unidos, né? Como é que compra uma briga ali sem comprar a briga, como é que defende os interesses nacionais sem embarcar em algo que pode crescer muito daqui para frente? Esse texto do Gustavo Petro foi feito antes desse anúncio de acordo. Quer dizer, ele estava falando mais grosso antes. Depois desse anúncio do acordo, passou a falar mais fino. Agora, que acordo? Qual foi o acordo? Não está claro. O Trump citou, a nota do Trump diz, eles aceitaram todos os termos do nosso acordo, do acordo que propusemos. Quais são os termos? O que foi aceito, o que não foi? Isso até hoje não se sabe, vamos ver que se revele. Agora, o que há é que o Trump está criando uma política de ameaçar todos os países com que tem algum tipo de problema, ameaçar com tarifas. Vamos aumentar as tarifas americanas, etc, etc. Não é viável isso. O que pode ocorrer? A União Europeia, por exemplo, começar a procurar outros caminhos, inclusive melhorando a relação com o Mercosul. O Mercosul procurar outros caminhos, com a China, com a União Europeia, com a Rússia até, com os países do Oriente Médio, tudo. Então acaba que os Estados Unidos vai espantando aliados e pode acabar também se tornando... Os Estados Unidos já foi o nosso maior foco de comércio no mundo. Hoje está em segundo lugar. A China já está mais. O Mercosul está se aproximando. Então, isso daí também é um risco para eles. Mas o mais curioso de tudo são os bolsonaristas, os parentes dos imigrantes que estão vendo seus parentes, seus amigos, seus familiares sendo deportados dessa maneira e continuam lá apoiando o Trump. Isso é que é curioso. Tem muita gente nos Estados Unidos, muito imigrante, muita família de imigrante, isso que ocorre aí com o Marco Rubio, que é a mulher dele é de uma família de imigrantes, o próprio Trump, a mãe dele foi uma imigrante. O sujeito, depois que consegue algum espaço, o sujeito larga para trás o passado. Então, tem muito imigrante lá, inclusive imigrante ilegal, que apoia o Trump. Isso é que é curioso nessa história toda. Assim como os nossos bolsonaristas, que se dizem patriotas, estão batendo continência na Embaixada Americana. Isso é que é curioso. Muito curioso, tem muito ponto para a gente trazer, e esse drama também